Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly. Então se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe, galera, nossos vídeos com os seus amigos. Rafa, também pra gente repercutir como a torcida do Flamengo, não é, Rafa? Viu a entrevista de ontem e se de repente muda algo naquela programação rubro-negra em renovar contrato de jogadores. A gente sabe que o Gabigol estava nessa fila, Rafa. Pois é, e nessa fila, Bruno, ele não estava ocupando lugar de prioridade, né? Como diz a reportagem do Pedro Ivo Almeida no site espn.com.br. O Flamengo fazia um escalonamento nessas conversas, tendo como principal base o vencimento dos contratos, né? Por exemplo, o Bruno Henrique, que renovou há pouco, vencia agora, 31 de dezembro. O Everton Ribeiro também. Tem a situação do Fabrício Bruno, o Flamengo tem contrato com ele até 25, mas quer uma melhoria. Tem a situação do Davi Luiz também, cujo contrato termina agora. E o Gabigol estava nessa, digamos, nesse compasso de espera. Só que há pouco o GE. Globo publicou uma reportagem, uma entrevista com o Júnior Pedroso, que é o agente do Gabigol. E nesse contato, o agente falou que não há nenhum tipo de negociação envolvendo o Corinthians e que todas as conversas para a permanência do Gabigol até o final de 2028 estão verbalmente acertadas desde outubro. Uma negociação que envolveu a família do Gabigol e que vem se desenvolvendo desde setembro de 2022. Portanto, mais de um ano de conversas, de alinhamentos, e para o agente do jogador, o que falta basicamente é resolver a questão burocrática, porque toda a parte envolvendo o contrato, os vencimentos, a duração e as cláusulas, tudo isso já está verbalmente acertado entre o jogador e todo o seu staff. Mas é evidente que depois que o Gabigol falou ontem, fica essa grande expectativa, fica esse burburinho e uma certa insegurança também envolvendo boa parte da torcida do Flamengo, embora o empresário do atleta, nessa entrevista do GE, tenha se mantido muito seguro, muito equilibrado e muito confiante da permanência do jogador no Flamengo por mais um bom período. Gabigol falou muito ontem no podcast Podpah e nós temos mais um trecho para poder trazer aqui. Ele tem um estilo de jogo. Eu acho que ele... Então, Bruno, Marra, Mari e amigos aqui do Sport Center, é o seguinte: há uma pequena diferença entre o tom do discurso do empresário e o tom do discurso do Gabigol. O empresário é mais taxativo ao afirmar que está tudo verbalmente acertado e é só uma questão de assinatura de contrato papelada mesmo. E o Gabigol fala sobre o fato de ter uma conversa, mas de não ter nada assinado. O quesito assinatura, para o empresário, é apenas um detalhe e para o Gabigol parece ter bastante relevância. Nessa mesma entrevista ao Podpah, o Gabigol ainda falou que jogou praticamente o ano inteiro machucado e fez alguns elogios ao comportamento da torcida do Corinthians. Bruno e amigos. É muito interessante isso, Rafa, porque os dois eles dão a mesma informação, mas talvez com interpretações diferentes, né? E é um bom ponto aí pra gente discutir ali com os nossos comentaristas. Só vou passar pra Lili então, porque Lili, você precisa avisar aí o pessoal do Corinthians que para o empresário tá tudo certo, a renovação já palavrada e tá tudo certo pro Gabigol ficar por lá. Não sei se isso desanima os corintianos que estavam tão animados, né, Lili? Vamos trabalhar da seguinte forma, Bruno. São duas declarações bem diferentes, né? Como o Rafa falou, do empresário e do Gabigol ontem no podcast. No podcast ele deixa claro que teria vontade, sim, de um dia vestir a camisa do Corinthians, admira muito o clube, admira muito a torcida, então ele deu a entender que jogaria sim no Corinthians. Qual que é a situação do torcedor corintiano hoje? Eu não vou dizer que o corintiano está iludido, está sonhando, está contando com que o Gabigol semana que vem seja anunciado. Hoje, o torcedor corintiano encara a realidade financeira do clube, que financeiramente é muito difícil trazer o Gabigol hoje por conta do valor da multa, que ultrapassa aí mais de 100 milhões de reais. Então, inimaginável para o Corinthians hoje conseguir pagar o valor dessa multa. A gente nem está falando aí questões de salário, de pagar mais de 2 milhões aí por mês ao Gabigol. Então, sabendo disso, o que o torcedor corintiano hoje fala quando alguém questiona, né? Eu já encontrei vários torcedores hoje na rua. É assim, se ele quiser vir,
veste a nossa camisa, gostaríamos muito de tê-lo no clube. A gente sabe que financeiramente o Corinthians hoje não pode pagar, mas se ele vier será muito bem-vindo e que o torcedor do Flamengo saiba que o Gabigol ontem no podcast disse que sim, que jogaria, que gosta da torcida do Corinthians. Então o torcedor corintiano está trabalhando com isso, caiu mais na real, tá? De que financeiramente não é tão possível, mas se tem a vontade do jogador, se tem aquele 1% de chance, como Augusto Melo falou que tem vontade de vê-lo jogando com a camisa do Corinthians, ele deve fazer uma proposta com o que cabe no bolso, nos cofres corintianos, tá? Então, pra gente resumir um pouco aí de tudo que o Gabigol falou nesse podcast, citando muito o Corinthians, vamos assistir com o Fã de Esporte. Já falei isso em entrevistas, já falei isso, que eu acho a torcida do Corinthians muito... Os caras cantam uns 90 minutos. Acho que teve agora um jogo, não foi que eles estavam... Bem discutido nessa questão aí da renovação. E o Rafa trouxe pra gente, é curioso, né? Porque o empresário na entrevista ao GE falou, não, já tá tudo apalavrado e é só uma questão agora de assinar. E o Gabigol na entrevista falou a mesma coisa. Não, já teve a conversa, já estava apalavrado, mas não assinou ainda. E eu vivo com o que eu tenho hoje. Então é a mesma informação, mas 2 tons diferentes. E aí em todas a mesma informação, e até essa última vez que nós mostramos o Gabigol, ele desagrada, mas ele é bem consciente de que, assim, eu tenho um contrato e eu quero fazer um ano melhor. Uhum. Sim, isso é positivo, né? Então eu fico sempre com aquela... É positivo. Sempre com aquela minha primeira participação. A atenção toda vai para o meio do ano. Para ver o que vai acontecer no meio do ano. Porque é irrefutável. Assim, você não vai ter como mascarar, driblar uma cláusula de contrato nesse valor. A questão toda é a atenção para... O Gabigol tem que jogar 6 meses convencendo o Flamengo o tempo inteiro. E se ele convencer ou não, nos últimos 6 meses ele pode assinar qualquer contrato. E aí não é só com o Corinthians. Sim. Mas o Corinthians me parece estar na frente. E se ele não convencer, o que o Flamengo vai fazer? Ele vai perder financeiramente esse investimento que ele fez, né? Tem essa questão também, né? Não é fácil de ser resolvida. E eu acho que também parte muito dessa conversa por parte do Flamengo. O que o Flamengo espera do Gabriel nesses últimos 6 meses de contrato? O que o Flamengo tem a oferecer para o Gabriel nesses últimos 6 meses de contrato, se é que não vai acontecer a renovação, e a vontade do jogador, né? Qual que é a prioridade do Gabriel hoje? A prioridade é jogar, né? A gente viu ele falando. Insatisfeito com a temporada dele, a prioridade dele é jogar e desempenhar melhor do que ele desempenhou. O Flamengo vai oferecer isso para ele? Porque, assim, eu imagino que não seja o tipo de garantia que o clube dê e nem o treinador, né? Assim, a gente falou aqui das prioridades do Flamengo. O que o Tite demonstrou, inclusive, nesses 9 jogos à frente da equipe, não foi utilizando o Gabriel. Pode passar por questões físicas? Pode, mas ainda assim não foi utilizando o Gabriel. Então, acho que a conversa ela tem que partir disso. Ele está disposto a não jogar tanto, mas ficar no Flamengo por conta da identificação, do clube que ele gosta, enfim. Ou ele está disposto a encerrar esse ciclo e partir para um novo desafio, atuando e aí sim contribuindo, se alimentando de todas essas coisas. No Corinthians, ele não vai disputar título na temporada seguinte. Vai disputar? O Corinthians vai oferecer isso para ele? Então, acho que tudo isso entra na conversa. E como pano de fundo, assim, de tudo isso, um cenário de tudo isso, o Flamengo já iniciou um processo de renovação. Sim. E é importante que o Flamengo faça mesmo um processo de renovação, porque é um mesmo elenco mas é basicamente o mesmo elenco há algum tempo. E, obviamente, os caras vão ficando mais velhos, os caras vão... É normal. O processo de renovação é um desgaste natural. O Manchester City foi, nos últimos 10 anos, de um ano para o outro, foi ficando sem alguns jogadores muito importantes. Tipo, Agüero, Kompany, Davi Silva, mais recentemente, Gundogan. Aos poucos esses caras foram saindo e os títulos continuaram chegando. É difícil fazer isso. Porque você pensa assim, eu nunca mais vou ser feliz sem o Davi Silva. Porque esse cara, tá bom, o Bernardo Silva tá jogando. Mas o Gundogan, assim, é o primeiro ano sem o Gundogan. Mas o Kompany e o Agüero, tem o Haaland,
Gabriel Jesus, Zinchenko e por aí vai. Mas é muito difícil ter um outro modelo, assim. O Tite já passou por isso. No Corinthians. E não... E não conseguiu fazer direito. Depois ele até conseguiu ali em 15, né? Mas aquele de 12 para 13 não andou. Mas a renovação do Flamengo, ela consegue ser feita internamente, né? Dentro deste próprio elenco. Porque ele já recheou o elenco para uma possível renovação, ele só não deu esse primeiro passo. Então, a partir de agora, ele consegue dar. Já está lá dentro. Deixa eu chamar o Rafa e a Lili de novo. Lili, porque aí é o seguinte, né? O Corinthians, quando expõe essa situação, é uma aposta alta, né? É um all-in, porque, caramba... Se ele conseguir tirar o Gabigol do Flamengo, é um recado importantíssimo. Como o Flamengo deu esse recado lá atrás, quando tirou o Guerreiro do Corinthians. Vocês lembram? E foi a primeira grande contratação do Flamengo em uma outra condição financeira. Agora, era um Guerreiro campeão do mundo. Era o mesmo nível. A gente está falando do mesmo nível de idolatria, até, né, Marra? Agora, Lili, se não der certo, aí vai passar vergonha, né? Aí vai ser de novo valeu, em vez de ser valeu o Drogba, vai mandar valeu o Gabigol, que gostava da nossa torcida, mas você não vai vir. Eu acho que agora, nessa situação, Bruno, tá bem explícito assim para o torcedor corintiano que financeiramente é inimaginável. Então, talvez, em comparação com outros nomes, né, que foram citados aí também por vocês no estúdio, talvez não cause, assim, tanta frustração, mas acaba virando motivo de piada, tudo vira motivo de piada no futebol. Porém, a questão é, o que o torcedor corintiano gostaria de ouvir, ouviu nesse podcast, que é a vontade do Gabigol de um dia vestir a camisa, elogiando a torcida. Então, assim, tem o lado do atleta, a vontade do atleta também. Agora, questão de realidade, de sonho para realidade, eu vejo que o torcedor, ele tá muito assim... Eu acho que é difícil, mas se vier, ótimo pra gente, porque ele chega com status de protagonismo, ele vai ser o protagonista do time, e é assim que o Gabigol rende, e para ele render, ele tem que ser protagonista, para ser protagonista, ele tem que render, então ele precisa de espaço para poder render, o espaço que hoje ele não está encontrando no Flamengo, e que ontem na entrevista dele, ele deu a entender que estava insatisfeito com essa falta de resposta, para o tamanho do ídolo que ele é, para o tamanho que ele é para o Flamengo. Mas o Corinthians não pode alimentar essa história assim, gente. Eu acho que a questão dessa história, ela fica um pouco mais cruel com quem chega, com quem for vir. Exato. Assim, lá, tá vendo? Falou tanto de Gabriel, mas trouxe Chegou fulano. Outro. E aí isso fica... Não trouxe o Gabigol, trouxe o Benzema. Você já desmerece, exato. Você já desmerece a possível peça, né? E aí é isso, vai virar piada, como quando o dirigente do Flamengo falou que o Real Madrid pode esperar, depois não dá certo, vira piada. Sim. E os clubes já passaram, e os grandes clubes já passaram por essa situação de ficar sonhando, prometendo e cobiçando o grande jogador e não dá certo. É claro. Ou você acha que a torcida do Flamengo não vai tirar sarro nenhum? Principalmente essa época do ano, né? Não é, Rafa? O presente de Natal. O que o dirigente mais gosta é isso, né, Mari? É presente de Natal, né? O que Papai Noel do Clube Tal vai trazer para a torcida, né? Nem me lembro disso. O torcedor pediu ao Papai Noel. Uma vez o Vasco trouxe um escudeiro, era o presente de Natal da torcida. O escudeiro praticamente não jogou no Vasco. Só para citar um exemplo que me veio à cabeça agora, e há tantos do futebol brasileiro, em tantos clubes, que é uma coisa uma retórica do futebol brasileiro, né? Vender sonhos, né? É uma coisa muito característica dos dirigentes brasileiros. Mas eu queria pegar só um trechinho do que disse a Lili, que me chamou a atenção, e eu fiquei pensando sobre isso agora. Realmente, os movimentos de carreira do Gabigol quase sempre foram coerentes com seus discursos. Quando ele cita o Benfica, quando ele cita a Inter de Milão, como exemplos nos quais ele não teve o sucesso que ele esperava e ele saiu, a leitura que eu faço, e eu não sei se os amigos concordam, e o fã de esporte principalmente, que está conectado com a gente, acompanhando o raciocínio também, se ele concorda, a leitura que eu faço é que nada mudou em relação a isso. Se eu não for protagonista, se eu não tiver um conforto para poder jogar sempre, eu não continuo, seja em que clube for. E aí, me permitam um rápido juízo de valor, modestamente penso que ele se equivoca ao fazer isso em relação ao Flamengo. Não pensando em carreira, não no tocante à questão técnica, ao merecimento dele estar em campo ou não, porque eu acho que ninguém discute que o melhor Flamengo no final do ano com o Tite foi um Flamengo sem ele em campo. Mas em relação ao todo, toda relação de idolatria, todo estabelecimento de uma figura associada a um emblema, tem muito a ver com sentimento.
E a partir do momento que coisas mais egocêntricas, menos, digamos, suaves, um pouco mais egoístas, toda vez que esse tipo de coisa acontece, normalmente a idolatria sofre algum tipo de arranhão. Então, acho que no mínimo, o Gabigol, neste sentido, está sendo pouco prudente. Pode rolar esse desconforto.